Olá, muito boa tarde, né? Vamos começar a nossa transmissão, a nossa estreia aqui no nosso canal da Conexão Rural Urbano, né? Eu quero dar uma boa tarde, quase boa noite, fim de tarde, né? Uma estreia, uma reestreia, um desengavetar de projeto, uma conexão entre o rural e o urbano, né? Que nunca deixei de fazer, porque faz parte do meu ser, né? Ontem, dia do agricultor, hoje também e amanhã também. Dia de quem produz deve ser comemorado todos os dias. Unir a sociedade nos tempos de hoje não parece tarefa fácil. Dialogar, então, como faz para dialogar? Aquela velha história, o meu direito termina onde o direito do outro começa. Essa verdade caiu por desuso e criaram bolhas, segmentaram a sociedade. É isso que a gente vê. Eu prefiro a agrosociedade do meu amigo Luiz Tejon, mestre, que vai dar o ar da graça aqui daqui a pouco, né? Uma frase dele já dá impacto de sabedoria de quem estuda muito e tem muito conhecimento nesta área, né? A turma de amigos que vai estar comigo nesta missão de conversar sobre o papel do jornalista na defesa do agro. Sim, o agro é amplamente defensável. Estamos com a defesa fraca diante de ataques orquestrados dentro e fora do Brasil, enaltecendo o pontual e esquecendo a riqueza de coisas boas e o quanto avançamos. Temos que avançar sim, mas com união. Lavar roupa suja em casa. É pouca essa roupa, mas parece que fazem questão de mostrar o contrário lá fora. Sem mais delongas, vamos apresentar e tirar da famosa sala de espera, que é uma sala dos meus nobres amigos e colegas de bons tempos, do canal Conexão Rural Urbano. Teremos logo mais a participação do mestre Luiz Tejon, vai ser um tiro curto, mas vamos então tirar da nossa sala VIP do Conexão Rural Urbano. Começamos com Nelson Moreira, vou tirar ele aqui da sala, admitindo ele aqui, primeiramente, Nelson Moreira, que ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou em vários jornais e revistas especializadas no agronegócio, tem especialização em marketing para o agronegócio pela ESPM do Rio Grande do Sul, foi editor do programa A Granja Agronegócio na Ubra TV, do Jornal do Arco, entre outros. Atua em consultoria há apenas 31 anos. É uma criança. Muito boa noite, seja bem-vindo, Nelson. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Vamos chamar os nossos outros próximos colegas. Vou agora chamar que eu e você somos os benditos frutos nessa live de hoje, né? Vamos lá, então, chamar... Por enquanto, né? Daqui a pouco... Agora sim. Agora eu estou convidando, então, Thaís Dávila, jornalista formada pela PUC do Rio Grande do Sul, possui pós-graduação em marketing do agribusiness e especialização em gestão do agronegócio, está no segmento rural desde o final, aí está ela, estava passeando, tomando uma aguinha. Então, assim, está no segmento rural desde o final dos anos 90, atuando em mídia eletrônica, rádio, TV, internet, imprensa, assessoria de imprensa e produção de conteúdo institucional. Thaís foi minha colega de trabalho durante muito tempo no Canal Rural. Tivemos essa satisfação dela com a gente, né? Agora Tudo bem, Thaís? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vinda. Vamos lá falar um pouquinho dessa conexão rural-urbano. Eu vou convidar agora também, que já está aqui na sala de espera, Eliana Panti está aqui, admitindo Eliana Panti. Eliana Panti trabalhou comigo também nos anos 90, na RBS TV de Chapecó, na época afiliada da Rede Globo, né? É ali que começou toda essa questão, essa paixão pelo agronegócio, né, em Santa Catarina, né? Aqui a nossa colega agora é cada vez mais chique, né, Panti? Diretora executiva IFC, International Fish Congress and Fish Expo Brasil, CEO suino.com, jornalista especializada em agronegócio, CEO do site suino.com e agrocotações, acostumadas em lives, tem acompanhado, pegou o ritmo aí da quarentena e foi indo, né? Se live engordasse, eu sempre estou dizendo, né? Durante essa pandemia deu overdose. Nós estamos entrando agora, como é que diz? A gente está acostumando a falar em pico. Na queda do pico das lives, a gente entra para fazer erguer de novo, né? De todos os tipos.
E vamos lá. Agora também vamos admitir a nossa última convidada, né, para conversarmos. Agora, é muito bom estar reunido com os amigos, né, em toda esta diferença que está sendo esse ano, né? Um ano muito atípico, dá para se dizer assim, né? Vou chamar agora ele. Estava com saudade, Marcelo. Oi? Saudade do Nelson, que a gente só encontra nos eventos. Pois é, o Nelson é o cara dos eventos, da Tractor. Mas agora ele é multifacetal. Agora aqui, chamando então. Às vezes, pelo menos. Eu estou na base desde. Acho que é na Expo Direto, foi a última que teve na rua, depois morreu. Certo. Elisete Toneto, que está com a gente aqui. Bacana! Muito obrigada pelo convite, Marcelo. É um prazer compartilhar essas ideias e fazer essa conexão com vocês. Não, o prazer é nosso. Jornalista, assessoria de imprensa e mídias digitais, Elisete Toneto é jornalista formada pela UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Só tem gaúcho aqui e um catarinense aqui. Eu sou goiana. É goiana. Mas a Santa Catarina é o teu lar, né? Possui experiência de mais de 10 anos em mídia impressa e desde 2012 no segmento do agro, atuando em mídia eletrônica e produção de conteúdo institucional. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação de vocês. É uma estreia sem muita pretensão, mas que vamos ter um espaço interessante para discutir com os diversos segmentos do agro, né? Para a gente usar esse espaço para aprender cada vez mais a construir pontes, a conectar o rural com o urbano. Como isso é importante nos dias de hoje, né? Com tantas questões sendo levantadas lá fora, não é fácil esse trabalho nosso, não, né? Olha, a primeira vez que eu vi este termo, locomotiva agrícola mundial, referência ao Brasil, foi em 2000, numa viagem para visitar a Farm Progress Show, em Illinois, nos Estados Unidos, né? Um jantar chique, com, na época, o presidente da John Deere, no 90º andar, em Chicago, no prédio, né? Aqueles jantares com 8 talheres em cada lado do prato, mas seguindo o presidente não tem como dar errado, né? E no discurso para jornalistas, né, ele comentou que o Brasil era a locomotiva agrícola mundial. Já se passaram 20 anos, continuamos sendo, né? Porque parte da sociedade prefere ficar na trincheira atacando a produção brasileira em vez de entrar no mesmo barco. Travou o nosso anfitrião. E fortalecer aí, né? Como ele está travando um pouquinho? Travou. Perdemos a metade da história. Qual parte que vocês perderam? E agora? Tava bem, depois né? Dos talheres, não. Depois dos talheres, não deu. Foi para a sobremesa, né? Então, né? Coloca esse discurso. Ele fez um discurso para os jornalistas, né? E ele comentou na época que o Brasil era a locomotiva agrícola mundial, né? E que os investimentos iam se tornar cada vez maiores no Brasil em vista do agronegócio ter tanta essa relevância para alimentar o mundo. Isso já se passaram 20 anos, né? E por que parte da sociedade, essa é a grande pergunta, por que parte da sociedade fica na trincheira, atacando, né, a produção brasileira, né, em vez de entrar no mesmo barco, fortalecer, para que a geração de emprego e renda, divisas e com sustentabilidade. Temos problemas, sim. Eu vejo o seguinte, ó, o boom da comunicação no agronegócio foi em 2004. Na minha cabeça é bem isso, com aquela maravilhosa safra que a gente teve, né? Foi um mundo mágico no Brasil e que saiu de todos os tipos de segmentação. Começaram a sair revistas, jornais, espaços. Foi aquele boom de jornalistas tentando entender melhor o agro, criar um espaço, tentar dar mais uma mordidinha ali no setor, tentar ocupar o espaço, mas de uma forma profissional. E aí, em 2006, veio aquela dura realidade daquela quebradeira de safra. Eu me lembro que eu fiz... em 2005, eu fiz o Repórter Mitsubishi, fui do Chuí ao Oiapoque. E no ano seguinte eu ia fazer um novo Repórter Mitsubishi, mas falando em busca dos produtores de sucesso. E aí fomos justamente no ano 2006, que deu aquela quebradeira, que foi muito feio, né? Teve até o grito do Ipiranga, lá no Mato Grosso, né? Que a gente acompanhou, só que não deixaram de ser produtores de sucesso. Estavam em crise, justamente ali é que se vai ver
onde é que está a tradição do produtor rural, não os aventureiros, como acontece com o leite, como acontece com alguns segmentos, com o café, né? Dá aquele bom, me lembro muito bem da questão do leite, que o pessoal falou, olha, vão ter 5 anos de abundância de preço, né? Mas é que eles esquecem que os outros países também acabam estimulando a produção e no ano seguinte cai de novo o preço e entra ali médico, produtor de leite, entra pessoas que não são tradicionais, né? Como uma tentativa de buscar um lucro, né? Então, são fases que o agronegócio acaba acontecendo. Então, eu faço a pergunta, vou começar com o Nelson, né? Como é que se joga isso, né? Como é que a gente debate isso? Como é que você entende nos dias de hoje como é que é conectar o rural com o urbano? Nelson. Marcelo, deu uma cortada assim na tua pergunta, até para quem está assistindo ouvir melhor. Não, ok. A minha pergunta é como conectar o rural com o urbano nos dias de hoje? Marcelo, essa retrospectiva de Brasil ser a máquina da locomotiva, ela vem de muitos anos, quando falavam que o Brasil ia ser e era o celeiro do mundo, né? Eu não sei se isso era uma frase de propaganda ou se era uma perspectiva de que queriam que o Brasil fosse o celeiro do mundo, realmente, né? E hoje acontece, de certa forma, principalmente com alguns produtos, soja, milho, carne, do Brasil realmente abastecer vários mercados do mundo, né? Agora, como que tu transmite essa informação para a área urbana, né? Que muitas vezes ela se liga ao setor agrícola? Eu acho que primeiro mostrando como realmente é. Por exemplo, tu contasse a tua história, a tua origem de um avô lá em Campos Novos, com uma terra, né, produtor agrícola, pequeno provavelmente, né, que deve ter tido vários filhos, e que produzia lá, do seu jeito, a sua uva, a sua galinha, né? E como é que as pessoas tinham contato com isso? Às vezes indo lá, comprando uva, comprando vinho, né? Elas tinham contato com o produto, mas não com a vida do dia a dia das pessoas. O que muitas vezes eu já vi aparecer nos telejornais chamados urbanos, né? Jornal Nacional e outros. O fulano foi numa feira e comprou 3 colheitadeiras de R$1 milhão, né? E isso parece que é um luxo, sabe? A gente eu tive rápida experiência, acho que as pessoas tiveram rápida experiência no exterior. A gente sabe que esse Olha só, Nelson, quem chegou, o nosso convidado especial aí, José Luiz Tejon, desculpa te interromper. Boas-vindas, nosso mestre Tejon. Mestre, convidado especial nada, especiais são vocês aí. Olha, a Thaís está aí. Ei, que saudade, menino. Onde é que você anda? Tudo bem, Tejon? Estou aí com a minha empresa, Thaís Dávila, produtora de conteúdo, fazendo assessoria de imprensa, fazendo produção. Ó o merchan. Não, tem que fazer, ele perguntou, né? Não, essa menina aí a gente não vou dizer muito tempo que vai avacalhar a idade. Pode falar, não tem problema. Eu tô falando, então não tem problema. Aí, Gaúcha, você está no Rio Grande do Sul? Estou no Rio Grande do Sul, sim, mantendo Parabéns. as raízes. Legal, parabéns, turma. Marcelo, queria te agradecer pelo convite aqui. Eu te falei que eu estou numa live, tenho outra entrando, e não é fazer nenhuma coisa, não. Eu adoraria participar, mas eu quero só dar um alô para vocês e te parabenizar pela iniciativa. E eu creio que nós vamos estar vivendo, doravante, vocês devem ter acompanhado que as grandes corporações internacionais tiraram as suas verbas das mídias sociais em função do quê? Falta de credibilidade, ódio, racismo, difamação, e acho que nós vamos entrar doravante numa busca muito grande por qualificação, reputação, seriedade, ética,
fundamentos científicos, né? E isso vale para nós aqui, profissionais, independente da mídia em que você possa estar, né? No meu caso, faço comentários lá na Jovem Pan, tenho também uma coluna no Estadão, ok, Estadão, né? Cá entre nós, uma credibilidade espetacular, né? Então, legal, ok, mas independente disso, a assessoria de imprensa, a assinatura do jornalista, você com seu blog ou com sua própria rede, acho que a gente tem que dar avante aí eu vi uma grande oportunidade. E eu tenho conversado muito com empresas, e hoje mesmo eu falei com uma delas, né, que o pessoal está assim, fala, autocomunicação é como automedicação. Vocês estão pirando. Vocês estão pirando. Qualquer um chega numa empresa, começa a fazer posts, etc., acha que está fazendo o maior sucesso de conteúdo. Olha, autocomunicação é igual automedicação. Você precisa de profissionais trabalhando com você. Você precisa de um bom jornalista, um bom assessor de imprensa, publicitário, né? Porque também é outra, né? Todo mundo virou publicitário, todo mundo virou jornalista, todo mundo virou editor. Legal, né? O meu amigo Rodrigo Mesquita, da Agência Estado, é um apaixonado pelas redes, né? Ele fala, agora, tá bom, ok, só que tem uma enxurrada de porcarias muito grande e está aí o assunto envolvendo as recentes medidas aí das grandes corporações. O último número que eu vi foi cerca de 100 bilhões de dólares tirados fora, arrancados das redes sociais em função dessa coisa de credibilidade, reputação e tal. Então, quero parabenizar o Marcelo pelo canal e por reunir gente, né? Reunir gente que possa estar conversando sobre imagem, ética, integridade, ciência, né? Tem muito mito para ser explodido. E no mundo do agro tem um monte de mitos, né? E a gente tem que aprender a falar, né? Não é porque a Preta Gil fala lá uma bobagem que você descarrega um monte de palavrão em cima dela. Ou a querida Anitta, né? Anitta, você já cantou uma música que você disse que você amava leite condensado. Então, vamos ver como é que é essa história de falar do leite. Tem que ter realmente um profissionalismo de profissionais, gente que estudou comunicação. Senão, autocomunicação está virando automedicação. É uma piração. É bem isso, Feijão. O que vocês acham? Eu gostaria muito de ouvir um pouco cada um. Gostaria de ficar, eu vou ter que sair daqui a pouco, mais 10 minutos, 6h30 eu tenho que partir para uma outra live. Tejão, essa foi essa ideia, a sua participação, você se dispôs, eu fiquei muito grato pela sua generosidade, mas é isso, o espaço aqui vai ser para conectar entre o rural e o urbano, a gente vai começar a fazer por segmentos, tá? Por segmentos, para que a gente possa envolver cada segmento e ver aonde se pode melhorar essa comunicação com profissionais. E como você falou, né, houve essa pulverização, né? Então a gente tem que achar um caminho que não seja do embate, e sim do debate. Essa que é a minha visão, Tejão. Isso. Eu gostaria de ouvir um pouco o Nelson, Thaís, não sei que tem mais, Thaís, se fosse possível eu ouvir um pouco essa turma também, que eu quero também sorver aqui alguma pílula para trazer comigo aqui. Diga lá, Nelson. Grande mestre, eu fiz o meu curso contigo, então eu realmente guardo boas lembranças contigo. Já tivemos várias conversas. Eu estava há pouco falando e concordo contigo, Tejão. Quando alguém que tem uma influência de opinião, Preta Gil, seja lá quem for, fala mal ou fala de alguma forma distorcida, né, por pouco conhecimento do agro, eu acho que não dá mais para sair a partir pelo ódio, a repercutir e bater na pessoa. Como a gente vê produtores rurais repercutindo nas suas redes, falando mal e tudo mais. Eu acho que tem que chegar, como é um bom trabalho de assessor de comunicação, de relações públicas, chegar, mostrar para a pessoa a realidade ou levá-la para conhecer outras realidades para ver se ela mantém ou não a opinião dela. Entende? Não é assim, não, tu está errada e eu quero mudar a tua opinião. Não, vamos lá conhecer a realidade. Existe essa e essa realidade. E assim ela forma a sua opinião, né? Porque se a gente for tentar fazer por embate, que o mundo está muito forte de embate,
né? Não vai dar, eu acho. Realmente concordo que o clima de embate não vai ser o melhor caminho atualmente. Verdade. E, Nelson, você falou uma palavra que também tem sido esquecida, né? Relações públicas, né? Essa palavra é uma palavra espetacular. E queria acrescentar e dizer a você que o professor Ray Goldberg, que é o criador do conceito de agribusiness, ele tem 93 anos de idade hoje, e ele reuniu, num grupo lá em Harvard, todo ano, ele reuniu a turma do agronegócio, da indústria, do campo, e ele chama também e participa desse fórum os maiores críticos do agro. Ele decidiu colocar junto essa gente, e eu perguntei para ele, mas qual é a ideia de pôr junto? Porque vai ter que pôr junto. Você tem um ambientalista radical, ele tem que participar com o camarada da Bayer, aquela senhora chamada Nestlé, né? O nome dela é o mesmo nome da Nestlé, que é uma crítica de comida industrial, de produto agroindustrial, participa lá junto com o Cargill, com o Nestlé. Ele falou, tenho que botar esse pessoal junto. Então, até porque, não é, quando a Preta Gil, usando ela de exemplo aqui, fala, ela tem um monte de fãs. E esse pessoal, eles são clientes dos agricultores. Eles todos são consumidores dos agricultores. Então, esse caminho aí de uma visão de RP, né? Uma palavra que desapareceu também, relações públicas, uma bela atividade. É isso mesmo, Nelson. Acho que a gente tem que contribuir nesse diálogo aí. Thaís, você aí, eita! Não, eu, assim, contribuindo com um pouco que tu falou, né? Eu acho que é mais ou menos como com um filho, sabe? Acho que a maioria que tem filhos, né? Com filho a gente fala uma vez, a gente fala outra vez, a gente tem que explicar 50 vezes e a gente tem que dizer o não outras tantas vezes. E na comunicação com pessoas que são reativas, com pessoas que não querem aceitar, com pessoas que já têm uma informação que é equivocada ou que é incorreta, ou que foi passada por alguém de muita confiança, a gente vai ter que continuar falando. A gente não pode simplesmente se fechar na bolha, porque as redes sociais também criam essa bolha, né? A gente não pode simplesmente se fechar nas bolhas, e as empresas e quem precisa se comunicar o agro, não pode se fechar nessa bolha. Tem que insistir, tem que falar novamente, tem que falar com ternura, tem que falar também um pouco mais forte, mas tem que continuar falando, né? A gente não pode simplesmente desistir, eu não vou mais falar contigo porque tu é contra mim. Não, a gente tem que continuar falando com essas pessoas, chamar para o debate, justamente como esse fórum que você mencionou. Muito bom. Legal. Meu caro Marcelo, eu não sei se tem mais alguém no time, mas eu quero te parabenizar, à disposição. Adoro conversar, a gente bater papo. Ainda mais com essa turma aí, querida, que a gente já tem andado na estrada. Acho que a última vez que te vi foi naquele encontro, Thaís, da Hortifruti, não foi? Quando você estava fazendo aquele trabalho de ponto de venda, revenda, que a gente falou da análise sensorial. E foram muito... Assim, vocês não queriam falar de tempo, né? Mas eu fiz um curso com o Tejon de gestão em agronegócio no início dos anos... Acho que foi 2002, né, Tejon? 2001, 2002, E aí depois fizemos um trabalho junto de estudo de caso do agronegócio. Fomos pioneiros, né, Tejon? Nesse trabalho aqui no Brasil, né? Verdade. Tejon, tem muito bom. A Helena Punch, que tem o site suino.com, ela está fazendo um trabalho também muito específico em diversos segmentos, viu? Tá aí a Helena? É Punch, Eliana. Eliana Punch, mas as pessoas conhecem por Punch. Como está? Eu trabalho mais especificamente com proteínas animais, né? Aves, suínos e peixe, agora com o International Fish Congress. Em aves e suínos, né, onde a gente encontra, assim, em suinocultura, principalmente, uma comunicação muito combativa, muito forte, né? Recentemente, com casos da Xuxa, mostrando algumas unidades de abate, e aí gera toda uma repercussão. E o que a gente percebe é que é preciso comunicar. E durante muito tempo, esse segmento não falou, né? E quando falou, a gente diz pregou para convertidos, falou dentro da cadeia. Então, a gente vai para os eventos de suínos, de aves, e a gente fala muito bem da suinocultura, do bem-estar animal, da qualidade da carne, só que a gente fala para os convertidos, né? E o público em casa continua sem saber, achando que porco está na lama, achando que tudo é uma né, violência, aberração. Então, é brilhante, Eliana. Isso mesmo. A nossa turma fala para dentro e a gente tem que falar com a sociedade. Você está falando dessa área, eu conversei ontem com o Neivor, que é o vice-presidente da Aurora, né?
Uma você conhece. Então, 21 bilhões de reais é o faturamento do Sistema Aurora, 44 mil funcionários, 100 mil famílias envolvidas, criaram neste período de crise 3 mil empregos novos. Eu perguntei, você teve algum caso aqui de planta suspensa? Nenhum. Ou seja, isso não chega no cidadão. Né? Precisa contar essa coisa aqui. Então, a turma bota muito a culpa nos outros, reclama muito. Tem que comunicar, e tem que colocar dinheiro também, porque o pessoal também fica esperando que a assessoria de imprensa resolva o drama sozinha. Né? Tem que RP, aliás, a palavra que o Nelson usou, relações públicas. Você tinha verba, né, Nelson? Verba, uma coisa chamada verba. Né, para você poder se comunicar, pagar a mídia, tem uma coisa chamada verba. E a Eliana está certíssima, a turma adora falar para dentro, e a gente vai ter que comunicar para o povão, diretamente para o povão daqui para frente. Esse que é o problema. Eu estou fazendo consultoria para a ABRA há algum tempo, que é a Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Agora que o setor de carne está... Até eu tenho o pessoal, nossos colegas que estão acompanhando a nossa live aqui, né? E o que acontece com esse setor? Ele é a sustentabilidade da cadeia da carne. Transforma os resíduos que vêm do abate, dos açougues, transforma em farinhas e gorduras de origem animal. Mas pouca gente entende esse setor e é o que a gente está fazendo agora, um trabalho de formiguinha, realmente para expandir para a sociedade a importância de que nós termos um setor que é a sustentabilidade da cadeia da carne. Então, são detalhes que fazem diferente. Olha, Marcelo, importante sobre isso. Eu dou aula na França e lá a gente visita todo ano uma empresa chamada Diana Pet Food. Eles têm as melhores associada da Abra. As melhores essências, né, tá na ração aqui do Royal Canin, essas coisas. A minha mulher só compra, eu vou falar baixo que ela vai ver, ela só compra ração Royal Canin porque tem uma imagem na cabeça. Se ela souber e alguém falar os resíduos de onde vem a essência da Diana Pet Food, vai dar um chilique. O setor precisa comunicar essa coisa, porque daqui a pouco alguém vai dizer, olha de onde vem a ração da Royal Canin. Não, e começando pelo nome, né, Marcelo? Porque fala em reciclagem animal, o cara já pensa, tá botando o bicho dentro. Verdade. Marcelo, vou ter que sair para esse outro compromisso. Parabéns a você, reunindo gente. Pessoal, olha, à disposição, um prazer aqui, a gente está em contato. E grande abraço, um beijo em vocês. E, Nelson, vamos reerguer a palavra relações públicas. Vamos. Ô, Tejão, antes de você despedir, já faço uma provocação, que aos domingos eu vou começar a fazer algumas lives mais light, que eu queria ver você tocando violão em uma dessas lives com mais um grupo de produtores. É meu sonho. É isso que eu gostaria de fazer o convite dentro da sua agenda, é claro, descontraído em um horário que você puder. A gente vai conversando. Um forte abraço e muito obrigado, mestre. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, mestre. Peço desculpa aí, Nelson, pela interrupção, mas foi a interrupção que precisava. Ele está entre uma live e outra, né? Ele foi muito generoso com a gente, um amigo aí de longa data também, e ele é assim, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que é apaixonada por esse setor, e a gente tem que ter essas pessoas com a gente. Ele traz uma ideia que daqui a pouco pode ser muito interessante, reunir, digo opostos, mas pessoas que têm opiniões diferentes. Porque quando se fala em questão de conversar com a cidade, né? Por exemplo, o que as pessoas normalmente pensam em relação a... Não é convencer, mas em relação a agrotóxico, ou em relação a resíduo, reciclagem animal, em relação a suíno e aves. Suíno e aves com o dodói do setor é o hormônio, né? Esses dias até um assessor de imprensa da BRF lançou um release, né, falando sobre essa questão de que não estão mais usando hormônios de crescimento. Eu digo, cara, se isso aqui cai na mão da cidade... Meu Deus! Não tem problema. Nelson, esse ponto que você colocou agora, sempre foi minha opinião, tá?
E não adiantou, fizeram até uma campanha em relação a ter hormônio no frango, a não ter hormônio no frango. É uma coisa que cabe na hora do marketing, na hora de você fazer um marketing de lançamento, você falar em promotor de crescimento, acabou. O cara não vai entender que é genética, que é o animal que ele vai aproveitar cada vez mais essa nutrição de uma forma que realmente o crescimento vai ficar melhor, porque tem genética e nutrição. É a mesma coisa, as poedeiras são cada vez menores e botam um ovo maior, porque tem que comer menos, é genética. Agora, tu falou promotor de crescimento, acabou. Já se atrela ao hormônio. Né? Esse que é o... Quando tu coloca na mídia que o frango hoje, em 40 dias ou 30 dias, está pronto, não tem mágica. Em princípio, na cabeça do imaginário, não tem mágica. Alguma coisa tu tem que fazer para ele chegar lá. Né? Tu quer ver um outro tema? Aliás, a própria indústria, né, provoca esse debate. Existe uma marca hoje no Rio Grande do Sul, não precisamos citá-la, que ela diz que não usa hormônios, que ela é natural. Quando ela diz isso, ela está jogando que todos os outros usam. O McDonald's fez isso num determinado momento também e foi muito ruim, foi um tiro no pé, né? Como teve um óleo de soja também que uma vez colocou no rótulo, né? Livre de colesterol, mas nenhum óleo de soja tem colesterol. Mais ou menos isso, né? A JBS sofreu muita pressão com isso também. Não, é exatamente isso. Esse é o ponto. O que aconteceu com os transgênicos? Se tivesse começado como biotecnologia e não associado a defensivos, nós estaríamos muito melhor nesse debate. Né? Você vê as reportagens todas distorcidas, até mesmo com as informações que vêm da Anvisa de uma forma equivocada, né? Porque aí a sociedade não consegue acompanhar esse processo. Né? É muito complicado. Marcelo, só para contribuir, assim, eu acho que está faltando a gente contar mais histórias, sabe? Contar esse agro aí que dá certo, sabe? O público, esse público urbano, ele sabe desse trabalho competente, né, eficiente do produtor no campo. Eu vejo as cooperativas hoje com um trabalho muito assim, importante junto ao produtor, né? Levando a melhor informação, levando a tecnologia que realmente dá resultado, que ele consiga produzir mais e melhor na mesma área. Mas às vezes isso não é comunicado, isso não é levado ao consumidor. Assim como o produtor de leite também faz um trabalho muito eficiente na sua propriedade, né? Se nós não comunicarmos, se nós não colocarmos isso, como é que alguém vai chegar no supermercado, por exemplo, e vai escolher esse ou aquele, optar por um leite lá, se ele não conhece essa realidade, né? Esse trabalho caprichoso, esse trabalho eficiente que está sendo feito no campo. Eu acho que está faltando comunicarmos mesmo. Isso para todas as cadeias. Nós temos produtores muito maravilhosos aí fazendo um trabalho muito bacana em todas as cadeias produtivas. Olha só, Elisete, exatamente esse é o caminho. A gente falou num ponto, a gente fala muito para a gente. Aqui nesse espaço, e até eu vou pedir a colaboração de vocês com ideias e tudo mais, a gente começar a fazer o debate, pegar uma pessoa do segmento e uma pessoa bem urbana, que consome esse jornalismo tradicional, que consome a mídia internacional, e para a gente entrar em alguns debates com colegas, para convencê-lo de alguns pontos e alguns mitos, né? E pode ser uma questão interessante, né? Eu vou compartilhar com vocês uma tela bem rapidinho, até para vocês verem. A questão não sei se vocês estão vendo aí, essa tela aqui agora. Essa tela que eu queria compartilhar com vocês é a que eu chamo de concepção equivocada. Não sei se agora está aparecendo. Vocês estão vendo agora? Só coloca ela cheia. Deixa eu tentar colocar ela cheia aqui, vamos lá. Digo assim, sem os ladinhos. Né? Apareceu? Então, essa concepção, essa foto foi eu que tirei, tá?
ela foi em 2010, Fernandópolis, uma cidade do interior paulista, né, que a cidade alcançou o... Travou, Marcelo, de novo. Agora? Tá ok? Estão vendo? Uhum. Nessa foto, o que acontece? Eu tirei, então, em Fernandópolis, interior de São Paulo. É a cidade chegando até o campo. Aqui tem um produtor de leite, tá? Um pecuarista de leite. E lá do outro lado está a cidade chegando. E entre a fazenda e a parte da cidade, esse bairro que está chegando ali, tem um córrego. Aí se discutiu lá que na parte do produtor rural tinha que ter 250 metros e acabar com a fazenda dele, de margem, de mata ciliar. E para a área urbana, 30 metros, estaria tranquilo. Então, é impressionante a visão em relação ao campo, né, em relação a essa questão de você... não é a preservação que está em jogo ali, e sim a contribuição do imposto territorial, do imposto urbano e do imposto rural, né? Quer dizer, ele teria que se enquadrar como urbano para pagar o imposto e, ao mesmo tempo, daí a margem podia ser 30 metros. Então, essas concepções equivocadas, eu queria ouvir de vocês dessas concepções de preservação. Marcelo, o teu áudio cortou um pouquinho. Tá, né? Eu queria ouvir, então, pode ser você mesmo, sobre essa concepção. Como é que você vê isso quando o urbano se depara com um dilema desse? Primeiro, eu vou chamar atenção só para um fato que talvez vocês também já tenham percebido se tiveram contato com as novas turmas de jornalismo. Nós somos jornalistas de uma outra geração, né? Desde formação, influência e aí vivência. Mas existe uma nova geração de jornalistas que eu não sei se daqui a algum tempo vai ser possível esse tipo de conversa. Eu tive recentemente uma live com estudantes de jornalismo, era sobre jornalismo e agronegócio, e absolutamente todas as perguntas foram perguntas carregadas de filosofias e política. Primeiro aluno, eu estava falando sobre mercado de trabalho, né, sobre oportunidade, sobre quantos veículos, quanta oportunidade de gerar conteúdo, eles estando em Chapecó, a proximidade com o campo e poder gerar conteúdo em relação a isso. A primeira pergunta foi, você não acha que os transgênicos são responsáveis pelas doenças celíacas? Olha, para o jornalista do agronegócio, esse não é um tema, talvez você possa escrever para um blog de nutrição, de saúde, alguma coisa assim, mas para o jornalista de agronegócio, interessa se o trigo, se a área plantada é suficiente, como é que estão os estoques americanos, qual é o preço pago, esse tipo de coisa. Segunda pergunta, o crescimento do veganismo, você não acha que vai acabar com a cadeia de proteína animal? Então, assim, todas as perguntas não tinham o agronegócio como um grande inimigo. Então, é preciso a gente entender, talvez, fóruns onde essas vozes possam ser ouvidas, para a gente entender o que a nova geração está pensando, porque é algo bastante grave a imagem que eles têm do agronegócio. Aí as perguntas foram todas muito pesadas, muito politizadas, muito combativas, e eu percebi que todo mundo estava contra o agronegócio. Todos aqueles jovens que entraram na live são contra, têm uma visão deturpada de que é transgênico, de que é geneticamente modificado, de que polui o meio ambiente, como ter jornalismo, como fazer jornalismo ético diante do interesse de grandes fazendeiros. Eu falei, é que a gente não faz jornalismo para fazendeiro, a gente faz jornalismo para produtor. Aí eu falei, o pai de vocês, o avô de vocês, que tinha 2 frangos e vendia uma, é agronegócio. Se ele produzir 20 litros de leite e vender 10, é agronegócio. Então, existe uma visão deturpada dos jovens e que talvez a gente tenha um trabalho muito grande para comunicar. Porque talvez a nossa forma de comunicar, se a gente, né, quiser falar um pouco para fora da cadeia, a gente vai ter que ouvir a opinião. Eu encontrei uma diretora de uma da maior empresa de processamento animal do país, o filho e os 2 enteados são veganos. Olha o tamanho disso, né? Ela trabalha há 30 anos na cadeia de produção de proteína animal e o filho e os 2 enteados são veganos. Então, nós temos um trabalho muito importante e eu acho que essa discussão ela tem que passar como falar com a nova geração, como comunicar
porque os nossos argumentos, os que a gente conhece até então, eu não sei se vão ser válidos num curto espaço de tempo. Isso é uma dissociação, né, muito grande, né, um hiato entre o urbano e o rural. Essa, hoje, assim, é uma coisa que me chama muito a atenção. E de onde era essa universidade para a qual você Chapecó. falou? Imagina! Chapecó. Eu falei, se fosse uma capital, ainda seria um pouco mais compreensível. Não, né? Eu pensei assim, ó, os pais, os avós, os vizinhos, todo mundo tem alguma coisa agro. Ah, mas o veganismo... Eu falei assim, bom, veganos comem soja, soja é agro. Se comer biscoitinho de arroz, aí eu já comecei a ficar irritada, porque foi muito combativo, foi muito... e também infantil, né? Porque é como se tudo fosse demonizado, né? Eu falei assim, se você está vestindo uma camiseta de algodão, é agro. Se você tem um tênis de couro, é agro. Se bebeu leite, é agro. Se tomou leite de soja, é agro também. Então, não tem muito para onde fugir, então não adianta... Mas para perceber como o agro está demonizado na imagem dessa nova geração. Isso é um trabalho importante que a gente tem para fazer aí. Pante, só para contribuir, assim, ó, quando o Tejão falou ali que está faltando, né, mais conectividade entre as cadeias, né? Eu acho que hoje se comunica para grupos, não se comunica para o todo. Eu acho muito importante essa interação entre as cadeias, ter um plano mais estruturado, né, que abranja todos. Olha quantos negócios que se pode fazer aí, né? E divulgar isso de uma forma mais geral e não para grupos, né? Nos próprios eventos, assim, é muito para aquele grupo que já está consciente daquele trabalho, mas ir para fora, para os outros, eu acho que falta isso, sabe? Teria que ter um plano maior, né? Isso também já parte mais para um governo, né? Mas ter alguma coisa assim para realmente reforçar essa marca do agro no Brasil, que o agro é poderoso, é muito grande, e a imagem, como é que tu vai reforçar a imagem dentro do país se não se comunica, ou fora do país uma imagem melhor se não, também não se comunica, né, de uma forma mais eficiente, né? Sei lá, eu acho que está faltando comunicação. Exatamente. A questão nessa parte que você fala de comunicação, você falou em marca, né? A marca, de onde é que surgiu a marca? A marca surgiu na pecuária, né? Eu conheci bastante esse pessoal lá em Minas, que tem uma longevidade que é incrível, né? Que eu fui no aniversário de 2 que fizeram 100 anos, né? Então, e um montou numa mula com 100 anos de idade, né? Então, a gente teve essas experiências que são bem interessantes. E ele tinha que levar uma boiada de Uberaba até o Maranhão. Tu imagina como é que foi essa jornada. E quando morria uma res, ele tinha que recortar a marca, que era um sinal de confiança de que morreu no caminho, e ele entregou a marca que estava nessa res. Então, esse detalhe de valorizar a marca, né, transformar a marca do agronegócio brasileiro numa marca vendável, de fato, é a missão de todo mundo, mas é uma guerra comercial, é uma guerra bem importante de ser, que temos que partir para vencer, né? Eu queria saber, assim, dos colegas, o que vocês estão achando com relação a essa divulgação que hoje acontece nas mídias, né? Essa enxurrada de informação, essa informação que ela não, às vezes, não conecta, ela não gera empatia, ela não convence, né? Como é que vocês estão vendo isso? Eu vejo muita informação, muita gente querendo comunicar, mas sem dizer. Pois é, eu acho assim que a gente procura a fórmula ideal para viralizar, né? Porque às vezes tem coisas tipo, lembra no taca-lhe pau nesse carrinho? Por que raios aquele vídeo virou o que virou? Outros tantos exemplos que existem aí nas redes sociais e na internet. Então, infelizmente, não existe essa fórmula, né? E muitas vezes, para nós, do agro, acaba que viraliza uma coisa que é contra, né? As falas eu acho que o Tejão estava querendo se referir a Bela Gil, me alertou o Thiago aqui nas mensagens depois, e não a Preta Gil, porque eu acho que foi a Bela Gil que, enfim, que é apologista do veganismo e tal. E aí, então, tem essas coisas que viralizam contra a gente, e a gente não consegue viralizar
as coisas boas do agro, né? Mas eu vejo alguns movimentos, assim, interessantes, sabe? A própria criação de memes. Eu acho que os memes são uma forma de comunicar muito divertida, que viraliza bastante e que pode levar essa mensagem mais positiva do agro. Porque o que a gente tinha até pouco tempo, até esse ano 2000, Pratini de Moraes, para mim, foi um marco. Tu falou que o teu marco foi 2004, né? Para mim, o Pratini de Moraes foi um marco, assim, para a agricultura brasileira, quando ele foi ministro. E ele tinha essa visão bastante positiva, né? Então, acho que a partir daí a gente conseguir trazer essas mensagens um pouco mais divertidas, um pouco mais... Porque o que se tinha, então, era o Chico Bento, né? Aquele cara que não sabe falar, aquele cara que não sabe se comunicar. Uma linguagem mais afetiva, Thaís, né? Isso. Então, eu acho que a gente precisa levar... Hoje a gente vê tantos produtores bonitinhos, eles mexendo no celular, eles se comunicando, eles se atualizando sobre clima, sobre previsão do tempo, sobre mercado. E essas pessoas não conseguem fazer a fala delas e o sentimento de pertencimento a um setor chegar para o público urbano, né? Então, acho que essa questão do pertencimento, e eu me sinto... Eu sou urbana, eu nasci e me criei em Porto Alegre, capital. Hoje moro em apartamento, morei em casa, mas sou guria de apartamento. Mas eu sou do agro, e eu me ofendo profundamente quando alguém fala mal do agro, entendeu? E sempre que eu posso, nos meus círculos, nas minhas relações, eu passo essa mensagem, eu ensino, eu mostro fontes, né? E eu acho que mesmo na vida pessoal, mesmo as pessoas que não são comunicadoras, mas que têm essa relação com o agro, podem fazer e devem fazer essa comunicação, né? Esses dias eu estava na casa da minha mãe, pré-pandemia, e uma amiga do meu sobrinho disse que não tomava leite, porque tinha muita sujeira no leite de caixinha. Tomava leite, se precisasse tomar, tinha que tomar o de saquinho, porque no de caixinha não era bom, tinha veneno. Aí vai lá explicar que o leite tem todo um processo, que passa por um processo térmico e tal. Nossa, mas é o que eu falei ali pro Tejão, né? É um trabalho de mãe, assim, tem que ter paciência, aí que endurecer-se, mas tem que, mas tem que falar. Olha só, até vocês têm uma pergunta aqui, né? As pessoas, dar um alô para os pessoal que está participando, que está acompanhando aqui, né? Tem o Rogério Kerber acompanhando atentamente, Andréa Silvestrinha, a Fernanda Finkler, que é minha colega na comunicação da Abra, tem o Juliano, que é o Juliano Hoffman, que ele é do mercado externo da Abra também. Aí tem uma pergunta que ele está fazendo o seguinte: no Rio Grande do Sul, como será que está o debate dentro do agro, dentro das universidades? Acho que a gente acabou comentando alguma coisa aqui, né? Esse é um debate que tem que ser retomado de qualquer forma, né? O Aldoir que fez essa pergunta, Marcelo, é nosso colega também, jornalista, comunicador, e a gente vê, eu não tenho tido muito contato ultimamente, já dei algumas palestras, mas alguns anos em universidade, mas eu acho que existe essa mesma visão que a Poente falou, é comum aqui no estado. Apesar da gente ter muitas universidades em regiões produtoras, esse é um debate que precisa acontecer mais por gente que vive o agro dentro da universidade, né? Professores que nos ouvem, reitores, diretores de universidades, nos convidem para falar um pouco sobre isso também para os alunos de jornalismo, de relações públicas e de comunicação em geral, porque esse setor é o setor que domina a economia do país, não tem como negar, né? E é a partir desse setor que a gente vai conseguir comunicar melhor o Brasil lá fora também, que é tão importante. Dentro do país tem uma série, tem muitos outros países concorrentes, tem espiões dentro do país, o tempo todo monitorando a nossa mídia. Então, quanto mais asneira se publicar, mais asneira vai para os países concorrentes. Então, a gente está dando cartucho para levar tiro depois. E recentemente, assim, teve uma emissora de televisão daqui do sul do país, me chamou para uma conversa, falou assim: o que você acha do nosso agro? Eu falei: eu acho fraco, pouco, se for comparado com o PIB, né, com quanto arrecada, acho feito urbano demais, superficial e politizado, eu diria. Porque vocês deram esses dias uma notícia falando que 19 frigoríficos foram desabilitados, sendo que esses 19 nunca exportaram, e os 5 que já exportavam, continuam exportando. Então, essa notícia é uma notícia furada, né? E isso, quando o agro ouve,
despreza esse meio de comunicação. Então, esse cuidado também é um cuidado comercial das próprias emissoras, né? Isso falando de televisão, né? Porque na mídia segmentada, nas mídias digitais, é território de ninguém, né? Cada um fala o que quer. Outra questão também que tem uma visão distorcida é a questão da liberação de agrotóxicos. O governo libera 200 novos... Gente, não são 200 novos agrotóxicos liberados, né? São marcas, são usos, né? Porque essas moléculas já estão sendo usadas no país. E para isso também, né? Os próprios relatórios da Anvisa que falam dos campeões lá, ainda que tenha produto... Acho que o Marcelo tinha um material sobre isso também, né, Marcelo? Do tomate, né? Que eu vi uma figura do tomate por aí. Ah, sim, tem do tomate que sempre o vilão, né? Eu tenho... em todos os anos é uma questão de visão, né? Sempre tem um vilão, mas nunca tem um mocinho da agricultura. Quando baixa o preço, ninguém fala que é mocinho, né? Mas o tomate, daí você vai comparar... A batata... Exatamente, mas o tomate todo ano tá lá, o tomate é o vilão, R$9 o quilo. Pimentão, aí tu vai olhar, o orgânico tá 15, tá não sei quanto, quer dizer, aquela concepção de preço e de momento, de entender por que que tá assim, por que que está esse preço, mas sempre é vilão. Poxa, o Nelson queria falar uma coisa. Legal que a Band está fazendo, a Band Rádio em São Paulo, quando ela está chamando a Lilian Munhoz para um bate-papo, né? Tentando linkar a cidade com o campo. E a Lilian tem colocado no grupo justamente isso. Quando fala assim, mas ele tem esse momento, ele tem momentos de alta, de baixa, ele é assim, assado. Então, eles conseguem conectar uma coisa da cidade, né, puxando alguém que conhece o campo, que é a Lilian Munhoz, né, para falar essa relação do porquê que subiu o preço de tal coisa, como é que isso está, da onde é que vem, qual é a produção brasileira. Então, tu faz um link rádio na cidade, em São Paulo, no caso, né? Mas essa questão de informação sobre coisas que acontecem no campo, a gente pode observar em N situações. E essa semana, eu estava assistindo o Jornal das 10 da Globo News, e uma das pessoas fez um comentário, a Mônica Waldvogel, fez um comentário sobre o agro, e ela não é uma pessoa que desconheça totalmente o agro, que deixa a bola picando para alguém chutar e fazer um gol, né, daqueles estrondosos, né? No sentido ruim da história. Mas eu acho que, assim, realmente cabe construir as pontes da comunicação com essas pessoas. No ano passado, quando os veganos fizeram todo um movimento na frente da Expo Inter, né, contra a coisa de carne, os caras de dentro da Expo Inter queriam passar os cavalos e atropelar os caras em cima, entende? Não, cara, é um segmento de consumo. Ok, ele não gosta de comer carne, tá bem. Fazer o quê? Né? Ele não gosta de nada relacionado. Fazer o quê? Sabe? É um consumo que está crescendo. É um nicho. Mas ele vai comer alguma coisa do agronegócio. De dentro da porteira, vamos dizer assim, né? Produzido na propriedade rural. Vai acabar comendo. Então não dá para se levar a ponta de faca, como diz aqui no Rio Grande do Sul, né? As coisas para confronto, porque senão tu vai realmente não é nem convencer, tu não vai tirar as barreiras que a pessoa tem para ouvir um outro argumento ou uma outra visão, né? Tu precisa poder tirar as barreiras e vamos lá, vamos sentar para conversar, vamos botar os opostos para conversar, entende? Eu tenho visto lives assim para falar de sustentabilidade ou de Amazônia. Só chama os caras de um lado, os caras do outro lado não chamam, né? Qual é o debate que tu tem aí? É tudo do mesma turma, tudo é torcedor do Grêmio, do Inter, mas aí cada um na sua bolha. Debate de Grêmio. Não vai ter debate, entende? Tu vai ter tudo um amiguinho. Bom, vai ter uma concordância. Não é debate, é concordância. Entende? Eu levanto. Nelson, nesse sentido, eu acho assim, de extrema importância o que acontece aqui no estado mesmo, na região norte do Brasil, a Thaís sabe muito bem disso,
Nós temos uma feira que é maravilhosa, que é a Expo Direto Cotrijal, né? E que também proporciona esses espaços aí para debates, né? E que traz todos os lados e também faz um trabalho de desmistificar algumas coisas, né? Tu já participou várias vezes? Desde que ela era pequenininha. Muitos aniversários passei na Expo Direto, porque eu faço aniversário dia 8 de março, então várias vezes comemorei meu aniversário lá. Isso só para citar um dos eventos que acontecem aí que fazem a diferença, né? Na verdade, para o setor, né? Eu acho que mesmo as coisas que acontecem contrárias acabam sendo uma oportunidade para o setor falar, sabe? No ano passado, na Suinofest, tinha uma marca de chocolate, que é a Divine, que produz chocolate vegano. E essa marca estava expondo dentro da Suinofest. Quando isso foi a público, os veganos mais radicais fizeram um protesto contra a marca, dizendo que como que eles foram fazer isso dentro de um evento que mata animais, essas coisas, foi horrível, assim. E o setor, e essa é uma marca da cidade lá, tá? E o setor e a comunidade se mobilizou em defesa da marca, que é da cidade, em defesa do evento, que movimenta a cidade, que traz divisas, que gera empregos, né? Então, e isso acabou trazendo até à tona para um público mais urbano, apesar daquele protesto muito violento dos veganos, né? A oportunidade de falar sobre os postos de trabalho que são gerados, né? Os benefícios que isso traz para uma comunidade, o cuidado em relação à sustentabilidade que a suinocultura tem, por exigência legal, é verdade, mas sim é uma cadeia que trabalha muito em cima da sustentabilidade, né? Com controle de dejetos. A própria questão do Covid agora, né? Me alongando um pouco, o Rogério Kerber, que está aí na nossa audiência, é presidente do Fundesa, a Fundesa é meu cliente, e a gente conversava essa semana ainda sobre os cuidados e os avanços que aconteceram ao longo do tempo dentro dos frigoríficos para conseguir continuar trabalhando apesar da pandemia, porque muitos casos foram registrados dentro de frigorífico. E quem já entrou em frigorífico, né, Poente, tu já deve estar bem, o Marcelo também, quem já entrou em frigorífico em uma granja de suínos sabe os cuidados que precisa tomar. É quase um hospital para você. Não, é muito mais. Um colega meu que acompanhou uma gravação no final do ano passado na Alibem, ele disse, olha, eu já gravei em centro cirúrgico de hospital, eu nunca tomei tanto banho, troquei tanto de roupa, tomei tantos cuidados como quando eu entrei num frigorífico, numa planta de abate, né? Então são questões assim que essa bola, quando é levantada, mesmo com uma bandeira negativa, é a oportunidade que a gente tem de falar para se defender. E quando a pessoa nos aborda e comenta uma coisa dessas, tipo, em vez de evitar o confronto para não se incomodar, porque é difícil, né, gente? É complicado. Eu acho que a gente tem que botar a cara a tapa e falar mesmo, sabe? E essa questão dos frigoríficos, por exemplo, olha a imagem que pode ser levada para os países compradores do Brasil quando se fala que tem tantos casos de Covid no frigorífico. Observe quantos casos de Covid tem naquela cidade, observe quantas famílias tem, o que fazem os familiares dessas pessoas que trabalham nos frigoríficos. Não é só tem essa fonte de renda, só tem essa, é a única da cidade, está todo mundo lá, né? Então não é assim que se faz esse tipo de comunicação. Você fala da questão dos frigoríficos, como mudou, né? Eu sou do tempo que eu entrava até nos parking de maçãs, que eu podia pegar a maçã ali na esteira. Hoje você não pode nem chegar perto da maçã hoje, e muito menos dentro dos frigoríficos. Quando eu visitei, eu podia até tocar lá dentro. Hoje não é tudo... A diferença da parte sanitária é impressionante. Você toma 8, 10 banhos para ir de um compartimento ao outro. Então, e aí, se vai no fluxo, não pode voltar, né? Não vai, por aquele caminho que tu já passou, não pode voltar, e os funcionários têm uma roupa para ir em cada lugar. Olha só, tem uma pergunta aqui, que é Martins, o sobrenome. Neste caso, com tanta coisa ao oposto do agro, o que vocês, como jornalistas, têm a dizer para melhorar tudo isso? Onde poderia começar essa nova era de mudanças, esta impressão aos jovens? Quem é que responde aí?
Eu vou dar um exemplo bem fácil de uma grande empresa também de processamento de proteína animal, que ela começou a perceber que os jovens não estavam consumindo, e eles lançaram uma grande campanha foram para o Lollapalooza, foram para o Rock in Rio, e lançaram uma hashtag, um slogan que era o Bacon Lovers. E aí eles conseguiram atingir, aí a hashtag subiu, e eles conseguiram dissociar, né, ou ganhar simpatia através de uma campanha voltada para o público jovem. Mas foram lá, entenderam esse público, ouviram e lançaram a campanha. E depois o Bacon Lovers foi um sucesso, e daí assim, ganha a confiança da marca, na sequência outros produtos passam a ser adquiridos. Então, acho que precisa marketing, precisa estudo, precisa falar a mesma linguagem. Talvez, eu sei que é muito difícil usar influenciadores, porque os influenciadores são pessoas e no dia seguinte estão falando asneira por aí, mas talvez precise se formar influenciadores ou buscar influenciadores legais, bons, para que, né, com apelo de saudabilidade, com apelos que atinjam, né? A gente tem que entender o que os jovens pensam, né, e trabalhar a comunicação dessa forma. E nós, como assessores de imprensa, né, a maioria aqui, nós não temos um veículo na mão, né? Eu tenho o suino.com, mas prego para convertidos, né? Eu tenho informação específica do setor. Mas quando a gente fala de público geral, nós como assessores, eu acho que o nosso papel é ocupar a mídia, sabe? Tentar ocupar o máximo de espaço possível e aqui, pelo menos, eu tento fazer parcerias assim, ó, independente do que for, eu acho a fonte. Eu digo, eu preciso de uma fazenda, não tenho nada a ver com isso, eu vou atrás, eu busco a fonte que é ótimo. A mídia, né? Bons personagens, né? Ocupar espaço, achar personagem. Olha, eu acho personagem do que precisar, porque é a chance de ocupar, né? E se a gente não tiver ali, vai estar um contra o agro falando, né? Acho que é bem esse é o ponto de a gente encontrar as pessoas que sejam carismáticas, sejam midiáticas e que entendam o setor, porque o mundo ele dá muito, muito, muito espaço para artista, para famosos, e que são usados, né? Você tem vários casos aí de se uso, porque é muito fácil você mostrar a questão apocalíptica, né? Mas mostrar de uma forma mais consistente, dá aquele entender de que a maior parte faz a coisa correta, é difícil. Marcelo, eu acho que tem uma coisa também que deve se passar. Assim, a gente colocar, vamos lá defender, né? Mas o que tem de errado no agro, na produção agrícola, no processo de industrialização? Ou seja, assumir que, né? Assumir que tem problema, tem isso, dizer que tem problema, que, sei lá, se a entidade está fazendo ou o setor está fazendo correções para melhorar. A gente vê como a área de suínos e aves, realmente os caras se profissionalizaram de um jeito, né, que eles, na minha visão, eles são fora da curva, né? Porque saíram daquele consumo dominical para uma coisa de estar na mesa todos os dias do consumidor. Está interrompendo. Mostrando eficiência, mostrando o processo, mostrando higiene, exportando, né? Tá caindo? Tá caindo, tá caindo. Alô? Agora sim. Ah, tá. Eu estava falando justamente, o setor de aves e suínos foi um setor que soube trabalhar em cima disso. E muitas vezes assumiu, fiz errado, e passou a não fazer mais errado. Tanto que você está comentando, para entrar numa granja, o cara, sei lá, tem que parar um dia antes de começar a tomar banho, né? Para sair da granja é a mesma coisa, né? Acho que tu assumindo certas coisas que faz errado, que está errado, depois tu leva os formadores de opinião a conhecer o processo, a conhecer desde o pequeno produtor ao grande produtor, enfim. Eu acho que se tu não trouxer a coisa para perto, não
adianta. Essa conexão dele não tá boa. Olha só, Não adianta. Perto não adianta. tá um pouco ruim, não vai conhecer a Nelson. realidade. E tá um pouco ruim a conexão, tá um pouquinho travando, né? A gente já vamos, para não se alongar muito, a gente já estamos terminando a nossa 1 hora de estreia do nosso programa Conexão Rural Urbana. Eu quero agradecer muito vocês todos, né? Eu espero que quem entrou se inscreva para a gente ir ampliando esse canal, né? E que realmente eu espero cada vez mais contar com a contribuição de vocês, com ideias do que a gente pode fazer. Eu estou marcando algumas coisas diferentes aí. No dia 9, eu tenho meu amigo Carlinho Manco, é isso mesmo, ele foi 3 vezes campeão em Barretos de queima de alho, e eu vou unir uma galera nos domingos, de vez em quando, uma coisa mais descontraída, mas trazer sempre um urbano junto para a gente debater. Então, é fazer conexão. A partir de agora, é fazer essa conexão, né? Obrigado pela participação de todos vocês, de verdade, tá? Com um carinho muito especial que eu tenho por vocês nessa estreia, e vamos continuar, e esse é o espaço está aberto para vocês, quando vocês tiverem ideia, Marcelo, vamos fazer um debate assim? Bora fazer o debate, tá certo? Eu agradeço muito quem acompanhou essa transmissão, né? Muito obrigado. Dando uma despedida, então, para vocês. Cada um pode finalizar, digamos assim, esta conexão rural-urbana. Deixa eu me despedir, então, porque eu falei dos memes e me lembrei de um meme muito engraçado que conecta o rural com o urbano, que apareceu agora nos tempos da pandemia. E o meme dizia assim: em tempo de pandemia, aqui em casa estamos que nem galinha de aviário, acendeu a luz, estamos comendo. Então é isso. Obrigada, Marcelo, pelo convite, parabéns pela iniciativa. Também vamos fazer uma lá no meu canal, da Thaís Dávila, produtora de conteúdo, para a gente também continuar. Tem tanta coisa para falar, não falamos de queimadas, não falamos de transgênicos quase, né? Tem muita coisa ainda. Vamos seguir em frente, conta com a gente aí para fazer mais um bate-papo. Parabéns. Obrigado, Thaís. Obrigado pela tua participação mesmo. Com certeza, eles vão pegar temas nos próximos e vão ficar em cima desse tema. Hoje foi bastante geral, mas é para uma estreia, para entender esses fatos, essas conexões que precisamos fazer, né? Punch. Eu acho que, Marcelo, parabéns. Acho que eu estava te cobrando isso, né? Marcelo, que é o repórter abelha que eu conheci aqui na RBS, lá no comecinho dos anos 2000, fazendo reportagens de 26 minutos para o Canal Rural, fazendo bate-volta em Itajaí, que é pertinho, 600 quilômetros, para gravar uma passagem, né? Então, sempre foi a figura que me inspirou muito no agro, e foi daí que eu comecei a gostar de suinocultura. Quando o Marcelo saiu de Chapecó, e ninguém queria fazer suinocultura, eu comecei a fazer suínos, e aí que eu ganhei, né? Me apaixonei pelo segmento, né? E descobri que a gente tem fontes muito fiéis, né? E tem assunto sempre, né? Conte comigo também, Marcelo, para o que precisar. Eu sou uma ativista, eu também sou como a Thaís, eu me ofendo, eu fico brava, eu defendo, eu sou assim, propagadora dentro da família, então contem comigo vocês também para o que precisarem. Suino.com está de portas abertas. Eu estou lançando agora aqui no próximo mês o Agrocotações, que tinha ficado desativado, mas é um site de cotações agrícolas, tendências na área de grãos. Portas abertas para todos vocês. E a gente precisa falar, realmente, falar para fora, conquistar espaços, para fazer com que o agro seja respeitado, pelo menos pelo que ele vale, que é aqui, de Chapecó, 80% da balança comercial do município. E no país, nos estados do sul, pelo menos, no país todo, tem tanta importância comercial que a gente quer ser respeitado, pelo menos por isso. Pante, você lembrou bem aí, eu lembrei do saudoso Clair Dariva, né? Que quanta história. Ele falava, em vez de evento, ele falava invento, vai ser um grande invento. Eu nunca me esqueço quando eu fui na granja dele fazer uma entrevista, né? E você sabe que o microfone capta o barulho do suíno, que é impressionante, né? Ele começou e estavam em pé de guerra lá, estavam com fome, eu acho, os bichinhos, né? Aí eu coloquei a câmera, a abelhinha coloca a câmera e vai lá com o microfone. E os bichinhos não pararam e o Clair Dariva espera um pouquinho. Pegou um pedaço de pau e surrou os porcos ficaram tudo faceirinho, pararam naquela época. Hoje não faria isso. É folclórico. Os porcos, porque os suínos pararam realmente para fazer a entrevista. Saudoso Clair Dariva, uma liderança lá de Chapecó. Eu acho que ele faleceu esse ano, né, Pante? Se eu não me engano. Esse ano. Exatamente, mas é uma figura importante. É um negócio do comunicar. Eu me lembro muito bem que a gente tentou começar a fazer sobre o estímulo ao consumo da carne suína. Trouxemos 3.000 suinocultores para Porto Alegre, num evento gigantesco. E o que eles ofereceram? Peixe!
Como é que tu comunica? Aí para achar o seu Clair Dariva, que ele fazia sempre assim, ele tinha um cacoete, ficava assim, né? Tinha 3 mil pessoas, eu olhei lá, estava assim, tá lá o seu Clair Dariva para dar a sua opinião sobre isso, né? É revolta, né? Então, assim, são coisas que vêm do aprendizado ao longo de se entender o agronegócio. Elisete. Bacana, querido. Só tenho a te agradecer. Eu realmente estreiei, né? Porque eu nunca tinha feito uma live na vida. Assim, eu sou uma apaixonada pelo agro, sou filha de produtor, me criei no meio rural e sou muito feliz por ter feito essa escolha de seguir do jornalismo. Fiz outras faculdades, fiz relações públicas, fiz letras, mas me realizei quando fui trabalhar no jornalismo e, melhor ainda, no agronegócio. A minha ideia é seguir no agronegócio, contando boas histórias, porque nós temos assim, personagens maravilhosos e eu sou muito apaixonada por isso e é isso que eu quero fazer. Muito obrigada, adorei. Obrigado pela participação, Elisete. Obrigado mesmo. Nelson. Bom, Marcelo, tu está de parabéns, né? Realmente é uma iniciativa fantástica de começar esse trabalho de canais de agronegócio, né? Juntando os dois setores. E já te deixo a provocação e a proposta próxima live, tu juntar pessoas do agro e pessoas do urbano no mesmo painel para já irem conversando sobre alguma coisa, né? Vamos nessa. Não tem problema algum. Talvez jornalistas que estejam no área urbana para poder se entender e conversar. Acho que realmente tem que caminhar por aí, começar a mostrar coisas mais do dia a dia do agro e, ao mesmo tempo, mostrar com uma visão crítica, né, coisas que o agro está fazendo para também mostrar para o agro o que ele precisa corrigir, né? Não pode ser só o lado bom, maravilhoso, mas também tem que apontar e dizer que tem que mudar tal coisa, né? Porque senão não adianta tu trabalhar a comunicação de um lado e a cozinha, né, tá suja. Mas acontece que a cozinha, justamente, você tem que tratar em casa. Mas acho que é uma iniciativa... Mas a comunicação vai trabalhar em cima disso. Eu acho que é muito novos canais de comunicação, né? E acho que todo mundo aqui está de parabéns também nesse processo de trabalhar novas. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação de vocês, tá certo? Vamos esperar as sugestões. Sempre um forte abraço, uma boa noite. Eu vou me despedindo aqui do pessoal de casa que nos acompanhou, né? Tá certo? Um abraço para vocês, então, tá certo? Abraço. Tchau. Tchau. Então, eu me despeço de todos vocês. Muito obrigado por quem acompanhou essa nossa estreia do Conexão Rural Urbano. Compartilhem, deem o like e também coloquem lá, se inscrevam no canal, né? E é um canal, de vocês, é um canal para debate, é um canal para rural, para urbano, para nós construirmos pontes. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, viu? Boa noite.